Ouçam, se vocês têm uma Bíblia, quero que vão ao capítulo 5 de Gálatas. Temos estado em uma série que nos manteve aqui durante 6 semanas e ainda temos algumas semanas pela frente. Mas Gálatas capítulo 5, se você não está familiarizado e tem uma Bíblia na mão, pode ir ao final da sua Bíblia e voltar um pouco e encontrará este pequeno livro de Gálatas no Novo Testamento. Então você pode chegar lá, iPhone, iPad ou o que estiver usando. Você pode clicar e acessar. Se não conseguir encontrá-lo, vá ao índice da sua Bíblia. Não se preocupe. Encontre a página e vá até lá, porque quero que você veja este trecho muito importante das Escrituras. E onde chegamos? Estamos em uma série intitulada Marca Registrada. Chegamos à marca registrada da bondade. Agora, enquanto vocês encontram seus lugares, esta semana fiz uma pesquisa para descobrir quais são as 10 marcas mais reconhecidas, quais são as marcas registradas mais reconhecidas. E algumas delas me deixaram surpreso. A número 1 da lista foi esta. Foi a Apple. Faz sentido, não é? Essa é uma das marcas registradas mais reconhecidas realmente em todo o mundo. E assim, a Apple foi a número 1. Estamos vivendo na cidade errada. Vou ser ofensivo, mas não é culpa minha porque o Walmart não chegou entre os 10 primeiros. Não é culpa minha. Eu não fiz isso. Estou apenas dizendo o que encontrei. Tudo bem. O número 2 foi Google. Quando você vê isso, essa marca é Amazon. O seguinte foi Google. Se por favor colocarem a marca do Google. Obrigado, aqui vamos. Mas está a Apple, está o Google, estava a Amazon. Não vamos ficar lá muito tempo. Vamos pular isso. Vamos em frente. Não quero ofender ninguém. Depois estava a Microsoft. E realmente me surpreendeu que a Microsoft estivesse tão alta na lista. Todos conhecem essa Coca-Cola, certo? Definitivamente certo. Quantos fãs da Coca-Cola temos na sala? Coca-Cola Diet. Eles estão muito quietos esta manhã. Ninguém disse sim. Tudo bem, Coca-Cola. Isso realmente me surpreendeu. Samsung. Fiquei muito surpreso que a Samsung seja uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Isso me impactou um pouco. Alguns de vocês dirigiram aqui em um desses. Um Toyota, certo? Alguns subiram mais, pagaram mais e foram para a próxima marca. Mercedes-Benz, sos eus. Vocês já sabem, qualquer um dos dois funciona. Tudo bem? E agora estamos entrando em um estilo de vida de alta classe. Uma das marcas registradas mais reconhecidas em todo o mundo são os arcos dourados. Todos nós sabemos disso. E posso dizer a todos nesta sala e digo, ouçam com atenção. Eu viajei pelo mundo e quando você vê os arcos dourados em um país onde não gosta da comida, você apenas tira um momento e louva a Jesus. Posso dizer isso a todos, porque o McDonald's pode fazer isso em todo o mundo. Só quero que saibam que eu experimentei e vi que é verdade. E então aqui está o último. Não quero passar muito tempo aqui porque minha esposa ou meus netos vão me pedir para levá-los. A Disney é uma das marcas mais reconhecidas em todo o mundo. E agora, a razão pela qual estamos fazendo esta série de marcas registradas e a razão pela qual fiz o que fiz bem ali. Essas são as marcas mais reconhecidas no mundo. Ouçam isso. Deus nos deu 9 das marcas mais reconhecidas para um seguidor de Cristo aqui mesmo no capítulo 5 de Gálatas. E isso é o que temos estudado. Isso é o que temos observado. É como se Deus tivesse se afastado e dissesse àqueles que me amam, que me servem e que me conhecem. Ele diz, ei, há algumas coisas não reconhecíveis que aparecem na vida de um seguidor de Cristo. Agora vou ser honesto com você. Quando leio isso, alguns de nós vamos dar um passo atrás e dizer, homem, conheço muitos cristãos que professam e essas marcas registradas não estão lá. Vamos ser honestos entre nós, certo? Agora, quero te lembrar que só Deus pode produzir isso na sua vida. Nós nos delatamos, seguidores de Cristo nos delatamos, quando essas coisas não aparecem na nossa vida. O que estamos mostrando é que não estou rendido de verdade, porque quando estou rendido, Deus produz. No capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, as 9 marcas registradas mais reconhecíveis de Deus na sua vida estão lá. Diz, mas o fruto do Espírito... E isso é o que significa o fruto do Espírito de Deus. Literalmente o que nos está dizendo é que isso é o que Deus produz em sua vida. Quando você caminha com Ele, quando o busca, quando o escuta, quando está vivendo sua vida e diz que vai amar a Deus e amar os outros. Há uma maneira de saber se isso é verdade ou não. E quero enfatizar porque é fácil dizer que amo a Deus. Mas homem, quando realmente amamos, o que a Bíblia ensina é que o amor é ação. E assim ele diz que isso é o que Deus produz. Amor, alegria, paz, paciência. E hoje falaremos sobre a bondade. Vamos tomar bondade, amabilidade e gentileza. Sabemos que diz amabilidade, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. O que faremos é pegar a bondade, a gentileza e a amabilidade e unir essas 3. Agora vou explicar o que cada uma representa. A razão por que vamos unir essas 3 é porque na sua Bíblia, no Novo Testamento, essas palavras são usadas de forma intercambiável.
Agora, Paulo não desperdiça suas palavras. Há algumas coisas específicas para cada uma dessas 3 palavras, e eu vou falar sobre isso. Então, não me entendam mal. Este texto separa apenas um pouco, e novamente eu vou mostrar isso. Mas na maioria das vezes nas Escrituras, essas palavras são intercambiáveis. O que Deus nos chama a ser, depois chega ao autocontrole. A Bíblia nos ensina que a bondade é uma marca registrada, e a razão pela qual a bondade é uma marca registrada, quero que entendam isso, é porque vivemos em um mundo negativo e crítico. E a bondade se destacará de uma maneira incrível. Deus nos deu a bondade porque vivemos em um tempo assim. Olhe para as redes sociais e as pessoas e verá. Vivemos em época negativa e crítica, mas sempre foi uma época negativa e crítica. Você pode voltar ao Antigo Testamento e perceber isso. Você pode ver a negatividade, as reclamações, as reivindicações. Como vocês sabem muito bem, eu também me incluo nisso. Você pode ver isso, mas a Bíblia diz que quando Deus toma controle da sua vida, Ele muda isso, troca e te dá uma marca registrada. E essa é a bondade. Nunca esquecerei disso enquanto viver. Eu havia voado para o aeroporto da Espanha e estava esperando o missionário que me levaria ao meu destino me pegasse. Esta é uma história tão louca e simples, mas realmente me deixou impressionado. Então fui ao Starbucks e, como lhes disse há alguns minutos, procuro essas marcas nacionais quando vou ao exterior. E assim fui ao Starbucks. Estava esperando onde o missionário ia me buscar para me levar à conferência que eu ia dar. Então acabei de tomar café da manhã com algumas das pessoas que estavam viajando comigo. Quando todos terminamos, fui jogar no lixo e então decidi, enquanto me afastava, que também ia jogar meu chiclete fora. Então peguei meu chiclete e o lancei em direção à lixeira. E vocês vão se surpreender com isso, mas eu falhei com a lixeira. Estava tão surpreso quanto vocês, mas falhei ao jogar meu chiclete na lixeira. Então eu simplesmente caminhei até lá, me agachei, peguei o chiclete e lentamente joguei no lixo. E eu te digo, eu me virei. E quando eu me virei, esse senhor se aproximou de mim, falando em espanhol. Podem ir ao site e me ver falando espanhol fluentemente, mas eu não faço isso na vida real. Só quero que saibam, então eu não tinha ideia do que ele estava me dizendo. Ele estava muito apaixonado e emocional, desabafando comigo. Eu pensava, o que eu fiz de errado? Finalmente alguém em uma mesa ao nosso lado disse, ele está te agradecendo por pegar o que você havia deixado cair e não simplesmente deixá-lo no chão. Eu pensei, cara, isso não é um grande problema, mas me ensinou uma grande lição. Vai ser um ponto-chave que quero que entendamos. Eles vão colocar na tela. A chave é esta, prestem atenção. Aprendi em minha vida que um pequeno ato pode definitivamente ter um grande impacto. E isso é o que quero que entendamos. Isso é o que quero que entendamos como a primeira igreja de Bentonville, aqui mesmo. É isso que eu quero que entendamos como seguidores de Cristo. E é isso que está acontecendo aqui. Deus sabe que em uma cultura crítica, negativa e que ataca as pessoas, a bondade se destacará de uma maneira incrível. Olhem, a bondade está intimamente relacionada com os traços de bondade e gentileza que você pode encontrar na sua Bíblia. Então, vou explicar isso para vocês. Não estará na tela, então prestem atenção. A bondade fala muito sobre a atitude. A bondade fala muito sobre a minha disposição. Ou seja, quero ser uma pessoa bondosa, quero ser uma pessoa atenciosa, quero pensar em você. A Bíblia diz que você deve considerar a outra pessoa mais importante do que você mesmo. E essa é a atitude em relação a isso. A bondade é a ação disso. Muito bem, certifique-se de entender isso. A bondade é como a ação de tudo isso. Deixe-me te dizer como isso se equilibra. Bondade, gentileza e amabilidade. Muitos problemas na igreja hoje em dia estão atados a essas 3 palavras. Muitos dos problemas na igreja hoje em dia estão relacionados a essas 3. A bondade lidaria com a verdade. Pense nisso. O que está na raiz da bondade? A palavra bom. E o que significa? Sabemos que a verdade é boa. E então, quando você pensa no fato da bondade, o que isso significa é que eu tenho uma vida alinhada com a verdade. Tenho uma vida alinhada com o bem. Mas o que você faz é tomar essa bondade. Vou viver uma vida correta, verdadeira e boa, mas vou intercalar isso entre a bondade e a gentileza. Porque alguns de nós podemos usar a verdade para nosso benefício. Alguns de nós podemos usar a verdade para manipular ou atacar. Alguns. Eu só digo o que penso porque precisam saber a verdade. Vocês nunca foram culpados, mas isso acontece lá fora no mundo. Então eu tenho que aceitar a verdade de Deus. A verdade não pode ser compartilhada sem amor. Eu tenho que tomar a bondade, as coisas boas da vida, e tenho que intercalá-las entre a bondade e a gentileza de Deus. E isso é o que você está vendo no fruto do Espírito. Os seguidores de Cristo entendem a verdade e a bondade e não podem se comprometer com a verdade. Não podem se comprometer com o que é bom. A Bíblia diz que é perigoso chamar o que é mal de bom e o que é bom de mal. Não podemos nos comprometer com isso.
Está também a bondade, o bom da vida, as coisas que devemos fazer, mas intercalamos isso com amabilidade, intercalamos com gentileza, mas nunca renunciamos à verdade. E assim, só quero deixar claro que a bondade é a palavra que vou usar indistintamente entre essas três, porque estão conectadas. Por isso estamos fazendo as três. E não é para acabar a série rápido, certo? Mas vamos combiná-las porque vão juntas. Usarei muito a palavra bondade, mas toda vez que digo bondade, a bondade está conectada com a gentileza. E a amabilidade, tudo funciona em conjunto. E assim se produz a bondade. Certifique-se de obter isso de Gálatas 5, pelo Espírito de Deus dentro de nós. Em outras palavras, o que acontece é que Deus trabalha dentro de você e em você para poder trabalhar através de você. Mas a Bíblia também diz, escutem, a Bíblia diz que só Deus pode equilibrar a bondade, a amabilidade e a gentileza em sua vida. Você precisa de Deus para poder fazer isso. Mas por outro lado, a bondade é um atributo que a Bíblia diz que você tem a responsabilidade de adotar. Isso está na sua Bíblia. Este versículo é Efésios 4, versículo 32. Mantenha este versículo, pois vamos voltar a ele. Diz, sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus também os perdoou, em Cristo. Em cada casamento que eu realizo, eu sempre leio Efésios 4 e 32 no final da cerimônia e sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-se, assim como Deus os perdoou em Cristo. E não diz que sejam bondosos apenas com aqueles que são bondosos com vocês. Nós somos muito bons nisso, não é verdade? É fácil ser gentil com aqueles de quem você gosta, mas difícil com aqueles que não gosta. Também não diz que você deve ser gentil com quem atende às suas expectativas. Diz apenas, seja gentil. Anote isso. Colossenses 3 e 12. Como aqueles que foram escolhidos por Deus, estamos na família de Deus, santos e amados. Veja a palavra que usa, vestei-vos. Assim como hoje você se levantou e se vestiu com o que está usando. Ele diz que você deve se vestir com um coração de compaixão, que deve se vestir de humildade, gentileza. Estão essas palavras entrelaçadas. E paciência. Em outras palavras, você precisa se vestir de bondade todos os dias. Se você está anotando, escreva isso. Vamos lá. Não vejo caneta se movendo o suficiente. Continuemos. É isso que nos está dizendo. Vista-se de bondade todos os dias. Busque onde servir. Busque onde investir. Procure fazer a diferença a cada dia. Olha, você nunca viverá com as prioridades corretas até que entenda as prioridades corretas. E o que ele nos diz é que a sua bondade é uma prioridade. A bondade é uma prioridade no seu casamento, na criação dos seus filhos e na interação dentro da igreja de Jesus Cristo. A bondade é uma prioridade para Deus em sua interação com o mundo. Mas surge a pergunta, o que exatamente é a bondade? Bom, Philip Keller e eu quero lembrar que juntamos a bondade, gentileza e amabilidade. Mas Philip Keller disse isso, acredito que está na tela. A bondade implica encontrar maneiras de alegrar e animar a vida dos outros. Uau, isso não mudaria as redes sociais. Vocês estão me entendendo ou não? Porque eu os vejo muito tranquilos esta manhã. Pense nisso, homem. A bondade implica encontrar maneiras de alegrar e animar a vida dos outros. Rick Warren disse que a bondade é amor em ação. Isso é o que a bondade é, amor em ação. Você sabe como a Bíblia ensina a bondade. A bondade é como suas roupas de esporte. 2000. Sim, é como se a bondade fosse sua roupa de esporte. Pense nisso. Você se veste de uma maneira para ir ao trabalho, ou para sair, ou para fazer qualquer outra coisa. Mas quando sai para correr ou se exercitar, ou quando sai e faz certas atividades, você coloca sua roupa de esporte. Vou usar isso para me exercitar, jogar golfe e ir pescar, ou o que quer que seja. E literalmente o que está dizendo é que esta é a sua roupa ativa. Está dizendo que você precisa vestir essas peças. É algo que os cristãos usam quando realmente vivem sua fé. E assim ele está dizendo que qualquer um que seja seguidor de Cristo tem que aprender a se vestir com a bondade. Você sabe que na descrição de Jesus, deveria anotar isso em Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, versículos 33 a 40, Jesus está falando sobre o dia do juízo. Ele está falando do dia em que separará as ovelhas das cabras. Em outras palavras, aqueles que o seguem e aqueles que não o seguem. E você sabia que é em Mateus capítulo 25 que a Bíblia diz que Deus fará um reconhecimento àqueles que alimentaram os pobres, aos que serviram, aos que estavam na prisão, aos que deram um copo de água fria e aos que viveram uma vida de bondade e serviço. Mateus capítulo 25, dia do juízo. Deus está dizendo que vou reconhecer aqueles que viveram uma vida de bondade, serviço, gentileza e compaixão. Vou reconhecer o que fizeram. Então não estamos falando de um assunto menor. Pense nisso. Quero dizer, Jesus está falando sobre o juízo final dos últimos tempos, onde ele quer olhar para a sua vida e examiná-la. E o que ele vai reconhecer é a sua bondade, a sua gentileza e a sua amabilidade. Isso é algo importante.
Na verdade, você poderia escrever assim: o amor em ação é o coração do cristianismo. Quero dizer, está no coração do cristianismo. Vou te mostrar isso intensamente aqui em um momento. Quando você fala sobre bondade, refere-se a essa palavra grega em particular, que literalmente significa toque suave. Vejam o que significa a palavra grega para bondade. Significa o toque suave. Eu tenho que dizer a verdade aqui todos os domingos de manhã e às vezes isso ofende. Às vezes contraria sua verdade, sua vida e para onde vai e no que acredita. E o que a Bíblia diz é que o que um seguidor de Cristo tenta fazer é ter um toque suave. Eles têm que dizer a verdade. Eles devem se concentrar na bondade de Deus, mas devem fazê-lo suavemente. Devem fazê-lo de maneira tranquila. Quero dizer isso e quero que me entendam. Escutem-me. Todos temos diferentes antecedentes e viemos de lugares diferentes. Não estou falando de hospitalidade. Não estou falando de hospitalidade. Isso não é o que estamos fazendo. Isso não é apenas ser cortês. A bondade é uma ação e deve se manifestar em atos de serviço. Deve sair para o mundo e deve estar dentro do seu casamento. A bondade deve estar em como vocês se falam uns aos outros. A bondade deve estar em como vocês se tratam e respondem uns aos outros. Fico surpreso com quantas vezes mostramos o cristianismo fora das relações mais importantes, mas depois não o temos nas relações dentro de nosso lar, família, igreja e amigos. Amém, pastor? Muito certo, eu vou apoiar. Você não precisa aplaudir, eu farei isso sozinho. Se vocês não me incentivarem, eu farei isso por vocês. Tudo bem. Quando descrevemos Jesus, você pensa nisso. Somos rápidos em falar de Jesus por seu poder, verdade e popularidade. Mas os evangelhos registram o fato de que os mais próximos a Jesus falavam de sua bondade e amabilidade. Você deveria anotar João capítulo 4. Lembra da mulher no poço. A Bíblia ensina que ela era uma mulher samaritana. Nenhum judeu prestaria atenção a um samaritano. E sabemos que os judeus odiavam os samaritanos. Inclusive seus discípulos, pensem nisso, olhariam com desprezo para uma mulher casada 5 vezes e vivendo com um homem que não era seu esposo. Mas ela se aproxima de Jesus, e Jesus se senta com ela, compartilha e dá a melhor notícia de todas. E por certo, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém em sua vida é falar sobre Jesus e demonstrar Jesus em suas vidas. E Jesus mostrou isso. Em Lucas capítulo 19, você encontra a história de Zaqueu. Lucas 19, versículos 10. É um dos meus versículos favoritos, onde Jesus disse: vim buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a sua missão. Vim buscar e salvar aqueles cujas vidas não estão onde deveriam estar. Não experimentam o que Deus os criou para experimentar. Eles se afastaram de Deus, não conhecem Deus, não vivem a vida que desenhei para eles. Vim buscá-los e levá-los para a vida que desenhei. Isso era o que Jesus dizia. E aí está Zaqueu. Só para que saibam, Zaqueu teria sido odiado entre seu povo por coletar dinheiro, recolhia impostos para o governo romano e depois o que faziam era recolher a mais e ficar com a maior parte. Ele teria sido um homem rico, teria sido odiado pelas pessoas que viviam perto dele. E a Bíblia diz que Jesus passa por essa cidade de Jericó e está montado nesta onda de popularidade. Refiro-me ali, naquele momento, todos amavam Jesus. Amavam a mensagem, amavam o poder, amavam seus milagres. Então, quando Jesus chegou à cidade, tenho certeza de que todas as pessoas importantes teriam querido se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava percorrendo as ruas, a multidão o cercava. Assim, Zaqueu teve que subir em uma árvore sicômoro para poder vê-lo. E a Bíblia diz que quando Jesus passa, olha para cima e vê Zaqueu e então o chama publicamente. Ele diz publicamente: ei, Zaqueu, quero que você desça da árvore na frente de todos que estão ao seu redor. Ei, você, homem odiado que ninguém ama, que ninguém aprecia, poderia descer dessa árvore, porque eu vou à sua casa esta tarde e vou passar um tempo com você. Todas as pessoas que você pensa que Jesus rejeitaria, todas as pessoas que você acha que estão tão longe de Deus que não podem ser amadas por sua maldade, Jesus mostra publicamente em Lucas 19. Tomarei aquele homem, o descerá daquela árvore e te mostrarei a única coisa que realmente pode mudar uma vida, e sou eu. Isso foi o que Jesus fez no capítulo 19 de Lucas. E que coisa mesmo para Jesus fazer isso? Não só te contei uma história, te contei 2 histórias. Vou te contar mais histórias em um momento. Nunca esquecerei disso enquanto viver. Tenho um amigo pastor e ele compartilhou uma história de quando estava na escola, no fundamental.
Ele já conhecia a Deus e caminhava com ele em seu tempo com Deus. Sentiu que Deus colocou alguém em seu coração e lhe disse: quero que reconheças esta pessoa e passes tempo com ela. Meu amigo sabia que este jovem estava passando por um tempo difícil. Esta é uma história real. No dia seguinte na escola, ele vai e vê essa pessoa em particular. Era um jovem marginalizado. As pessoas não passavam tempo com ele. Na hora do almoço, meu amigo se aproximou, deu-lhe um tapinha nas costas e disse: e aí, cara, como você está, meu amigo? Eu passo um tempo a sós com Deus todos os dias e Deus colocou você na minha mente. Só queria que soubesse que estava pensando em você e estou orando por você e espero que você esteja bem. E eles tiveram uma conversa curta e ele disse que durante o resto do tempo no ensino médio, sempre que encontrava esse jovem, perguntava como você está e conversava com ele. Quando chega o dia da formatura, esse jovem volta com meu amigo e diz algo: você não sabe, mas estava pensando em tirar minha própria vida naqueles dias em que você me falou pela primeira vez. Pensei em me suicidar. Eu estava passando por um momento difícil, sentia sozinho e não me conectava com ninguém. Clamei a Deus e disse: Deus, se algo não mudar, eu vou me suicidar. E foi no dia seguinte que você se aproximou e me falou. E continuou falando comigo toda vez que eu te via. Escute-me, um pequeno ato pode ter um enorme impacto. Certa vez eu estava pregando em uma quarta-feira à noite. Anos depois, em uma quarta-feira, eu estava ensinando os homens da nossa igreja. Eu nem tinha essa história nas minhas anotações e não lembro como cheguei a essa história. Mas naquela noite em particular, naquela quarta-feira à noite, compartilhei essa história desse acontecimento. Quando terminou o tempo com nossos homens, um senhor se aproximou de mim e me disse: posso falar contigo? E me levou a uma sala lateral e me disse: você não vai acreditar, mas esta semana estive contemplando tirar minha vida. Ele disse: vim esta noite e disse: Deus, se você não me diz algo, se você não me reconhece, se você não faz algo que chame minha atenção, eu vou para casa e vou tirar minha vida. E ele disse: você compartilhou essa história? Deus transformou este homem. Anos depois, este homem se juntou a trabalhar conosco e continua servindo na mesma igreja. Impressionante. Escutem-me, por favor. Um pequeno ato pode ter um grande impacto. Vocês se lembram quando surpreenderam a mulher em adultério? Eles a trouxeram a Jesus e a jogaram aos seus pés, dizendo: você precisa julgá-la, você precisa julgá-la. O que Deus fez? Ele mostrou compaixão e bondade. Acredito que ela veio a Jesus e você a verá no céu. Acredito nisso. Ou também a ocasião em que ele parou com a mulher que estendeu a mão e tocou a borda de seu manto esperando ser curada. E Jesus parou tudo e se virou e disse: quem me tocou? E reconheceu aquela mulher em particular. Pense nisso por um minuto. Jesus Cristo está literalmente na cruz e está morrendo. Ele tem pregos em seus pulsos, tem pregos em seus pés. Pense na surra que ele realmente recebeu, levando-o ao ponto de quase perder a vida, com uma coroa de espinhos pressionada sobre sua cabeça. E aqui está Jesus Cristo na cruz, falando com um ladrão, dizendo-lhe como chegar ao paraíso. Esse é o coração do cristianismo, ele é o fundador, a base do nosso cristianismo. Você vê isso uma e outra vez. Jesus era conhecido por sua bondade e gentileza. E por que isso é importante? Porque a bondade é considerada uma marca registrada para você, para mim e para a igreja no mundo. Porque Deus demonstra bondade ao mundo. Pense nisso. O ato supremo de bondade de Deus, o ato supremo de bondade de Jesus Cristo se mostra em seu sacrifício por nossos pecados. Ouçam Tito, capítulo 3. Vejam o que diz: uma vez nós também fomos tolos e desobedientes. Isso está falando de vocês. Se você está aqui e é um seguidor de Cristo, ele nos lembra da bondade e do amor de Deus. Esta é a nova tradução vivente destinada a torná-la mais fácil de entender. Diz que uma vez fomos tolos e desobedientes. Fomos enganados e nos tornamos escravos de paixões e prazeres. Todas essas coisas que perseguimos e prazeres, nossas vidas estavam cheias de maldade, inveja e nos odiávamos uns aos outros. É o que diz. Nunca diríamos: bem, nós nos odiávamos. Diríamos: não, eu amo. Mas o que ele estava dizendo era que você era egoísta. Trata-se de você, do que você obteria e não tinha, e do que você queria, mas não estava experimentando. Ele diz: toda a sua vida se tratou de você. Não se tratava de realmente sacrificar, amar e servir. E a propósito, você poderia escrever Chris Dixon. Então não se assuste. Refere-se a todos nós. Não quero ser descortês. Aqui vamos nós. Eles estão comigo esta manhã. O que diz no versículo 4? Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e amor, nos salvou. Veja o que diz. E há pessoas na nossa cidade que precisam ouvir este versículo e precisam despertar da ideia de que podem ganhar o céu, trabalhar para alcançá-lo ou ser suficientemente boas e bondosas. Ele está dizendo aqui mesmo: você não pode fazer isso. Nos salvou não pelas coisas justas que havíamos feito, mas por sua misericórdia.
Ele lavou nossos pecados, nos deu um novo nascimento, uma nova vida. Ele derramou abundantemente o Espírito sobre nós através de Jesus Cristo, homem. A Bíblia nos ensina que Deus tinha o direito de nos julgar, e isso é o que ensina a Bíblia. Temos seguido o nosso próprio caminho e feito nossas coisas. Em Isaías, diz que todos temos seguido o nosso próprio caminho. E ainda assim diz, a única razão pela qual você foi perdoado, e a única razão pela qual você pode ter uma vida melhor, como diz João 10:10, vim para que tenham vida em abundância. A única razão pela qual você obtém isso é a bondade de Deus, revelando a você que precisava de perdão, revelando a você que precisava de Jesus Cristo. E Ele proporcionou perdão com seu sacrifício, com seu sangue derramado, ao entregar sua vida. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não vou fazer vocês fazerem isso porque quero ser gentil, mas poderiam olhar para um vizinho e dizer, você é um pecador, e estariam certos. Embora eu tenha certeza de que muitos de vocês gostariam de dizer isso para seu parceiro, não é verdade. Todos nós pecamos e seguimos nosso próprio caminho. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, a paga do pecado, você sabe o que é a morte? A morte é juízo, juízo e depois castigo. Mas o dom de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus é que Jesus Cristo verdadeiramente morreu. Ele tomou a ira, a pena e o castigo pelos seus pecados. Romanos 5:8 diz que Deus demonstrou seu próprio amor por nós. Deus demonstrou sua bondade para conosco ao morrer Cristo por nós, mesmo sendo pecadores. Você já recebeu a bondade de Deus? Você está confiante esta manhã? Não estou ganhando o meu caminho para o céu. Não estou trabalhando o meu caminho para o céu. Não estou indo à igreja para encontrar meu caminho para o céu. Não estou tentando ser luterano nem metodista. Porque todas essas coisas não importam na eternidade. Não caminharão pela eternidade com etiquetas cristãs. Você caminhará pela eternidade porque Jesus Cristo morreu por você. Tomou a ira, tomou a pena, tomou o castigo, toda a glória, a Ele vai toda a louvação e confiança nele. A única maneira de ir ao céu é inclinem seus rostos e fechem seus olhos por 1 minuto. Você tem certeza de que colocou sua confiança em Jesus Cristo, não em obras ou desempenho, nem nada disso, mas sua confiança. A única maneira de eu ir ao céu é porque reconheci que sou um pecador que precisa de perdão. E coloquei minha confiança nele. Deixe que essa pergunta te invada. Você confiou na bondade de Deus. E se você não o fez, faria isso bem aqui e agora mesmo. Você diria a Deus, Deus, sei que sou um pecador. Você o reconheceria. Isso é Romanos 3:23. Você está apenas reconhecendo. Diga a Deus, sou um pecador. E esta manhã estou pedindo que me perdoe meus pecados. Quero colocar minha confiança, minha fé em Jesus Cristo como minha única esperança de chegar ao céu. Quero confiar nele como minha única esperança. Não vou ganhar meu caminho, Senhor. Não vou trabalhar meu caminho. Vou confiar no que Cristo fez por mim. E então diria a Deus, Deus, obrigado por me ouvir. Essa é a confiança e a promessa de Deus. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está clamando a Deus, preciso de perdão. Preciso de uma nova vida. Preciso das suas promessas e da sua direção. A Bíblia diz que Deus escuta. Obrigado, Deus. Obrigado por me ouvir. Obrigado. E então você diria isso a Deus. Deus, você começaria a guiar minha vida. Você começaria a dirigir minha vida. Em nome de Jesus, amém. Tudo o que vou dizer a seguir não significa realmente nada. Se você não conhece Jesus, pode ser a pessoa mais amável e gentil. Você pode viver pensando que sabe o que é o amor e dando amor, sacrifício e serviço. Você pode viver e fazer o que a Bíblia te ensina, mas se você realmente não conhece Jesus, realmente nunca vai chegar ao céu de verdade. E para a maioria de nós, isso gera frustração, raiva e dúvida, porque tentamos fazer as coisas de Deus com nossa força em vez do poder de Deus em nós. E você não pode produzi-lo. Estamos frustrados com o mundo, com a fé e a religião, porque todos tentam fazer o que Deus diz com sua própria força e sabedoria. Isso apenas irrita a todos e os faz marchar nas ruas. Jesus disse não, a vida que tenho para você não pode ser produzida por você, só pode ser produzida por mim. O ponto de partida é conhecer Jesus, mas agora, tendo experimentado sua graça e sua bondade, estamos bem. Obrigado. Dê um aplauso para Sam. Aprecie o que ele tenha vindo para nos ajudar. Olhem, somos chamados a mostrar a bondade que recebemos àqueles que nos rodeiam. Deus nos chama a fazer isso. Alguns de vocês arruinaram sua experiência de domingo. O que estavam fazendo
dizendo às pessoas para virem a Jesus no meio do serviço, mas lembrem-se, escutem-me, não diz seja gentil com aqueles que são gentis com você, não diz seja gentil com aqueles que atendem às suas expectativas, apenas diz seja gentil. Alguns precisam ouvir isso novamente. Às vezes a melhor resposta àqueles que nos ofendem não é a autodefesa, mas sim a amabilidade pacífica. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 12, versículo 17. Diz: nunca devolvam mal por mal a ninguém. Isso arruinou o nosso dia e as redes sociais de algumas pessoas. Bem ali, eu nem consegui obter todo o versículo. Estão exagerando. Estão me machucando esta manhã. Sejam normais. Temos que ser normais quando entrarmos aqui. Nunca devolvam mal por mal. Respeitem o que é correto aos olhos de todos os homens. Se possível, na medida em que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Nunca tomem vingança por conta própria, amados. Mas deixem lugar para a ira de Deus. Porque está escrito: a vingança é minha, eu pagarei, diz o Senhor. Mas se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, por favor. Alguns de vocês estão sofrendo agora mesmo. Se você tiver sede, dê-lhe de beber, porque ao fazê-lo, amontoará brasas ardentes sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas enfrente-o. Como abordamos este mundo louco? E em um ano político, estamos. Em um ano de votações, mas vença o mal com o bem, com bondade, com gentileza, com amabilidade. E isso não é um sinal de fraqueza. A Bíblia diz que é um sinal de força e fé. Não perca isso. Isso é o que está dizendo, que a bondade, a generosidade e a gentileza são um sinal de fé. É como dizer: veja como as pessoas podem ser cruéis e o quão grosseiras podem ser, e como reclamam, criticam e atacam. Mas confio em Deus, que é maior do que tudo isso e tem um plano acima de tudo isso. A bondade desarma o agressor e termina a briga. É o que ele ensina. Dizer que é como colocar brasas ardentes sobre a cabeça dele significa um sinal de arrependimento. Naqueles dias, cobriam-se com cilício e cinzas na testa. E o que ele dizia era que ao mostrar bondade, gentileza e compaixão, isso poderia mostrar-lhes a necessidade de se arrepender pela forma como te tratam. Não posso te dizer quantas vezes na minha vida tive pessoas que se aproximam de mim e dizem que me devem um pedido de desculpas. E eu penso: por quê ou o quê? Não tenho ideia do porquê. E eles diziam: bom, eu disse isso ou aquilo. E voltavam e diziam: mas Deus me mostrou. Deus me mostrou que eu nunca deveria ter dito isso. Eu não fiz nada, apenas sigo o Senhor. Tento viver para Ele. Tento fazer o melhor que posso para honrá-lo e fazer o que Ele quer que eu faça. A montão, a carvões acesos. E Paulo está dizendo que a bondade poderia revelar aos outros sua necessidade de arrependimento. Uma das principais razões pelas quais Deus chama seus seguidores a cuidar das pessoas de maneira extraordinária é porque os atos de bondade abrem o coração das pessoas como nada mais pode fazer. A Bíblia nos está dizendo que há um poder tremendo na expressão de até mesmo um único ato de bondade. Nós temos visto isso em nossa igreja. Saímos para servir a nossa comunidade. As pessoas entram e dizem: homem, por que estão fazendo tudo isso? E só quero ver o que está acontecendo. Porque vocês estão servindo a sua comunidade de forma incrível. E Deus diz que a bondade atrai as pessoas para a maior bondade. Sua bondade para você em seus pecados. É por isso que passamos muito tempo nisso. Você pode pegar este livro intitulado 15:5 em nossa igreja. Passamos muito tempo nisso. Nossa visão gira em torno de como vivemos. Vamos servir e mostrar bondade a esta comunidade. Vamos ser conhecidos no noroeste do Arkansas como a igreja que serve pessoas, buscando oportunidades para sair ao seu mundo e mostrar a diferença que Cristo pode fazer em uma vida. Falamos sobre amar sua cidade toda a primeira sexta-feira do mês. Estamos servindo. Todo sábado temos pessoas em nossa igreja que se levantam cedo para servir no mercado do centro da cidade. Eu diria que é muito cedo para se levantarem, mas este é o serviço das 9h da manhã. Então todos vocês se levantaram cedo também. Mas vocês se levantam todos os sábados e saem para servir a nossa igreja, mostrando às pessoas quem somos e onde estamos. Queremos te servir. Fizemos o domingo de caminhões de comida para servir a comunidade, mas queremos contar a vocês a melhor notícia que já ouviram. Amamos nossa cidade. Nos concentramos em amar o seu próximo. E peço a Deus que estejam aproveitando as estações de amar o seu próximo em nossa igreja. Todos os domingos, ao sair, há estações de amar ao próximo. Há informações que você pode dar a vizinhos, colegas de trabalho ou amigos e dizer: ei, isso fez a diferença na minha vida. Não é algo que eu possa guardar. É grandioso demais para mantê-lo aqui e eu tenho que te contar. E você sai e o serve. Precisamos chegar ao ponto em que nossa fé não seja algo que guardamos e do qual falamos apenas nos finais de semana, onde nossa fé não é algo de que apenas falamos em círculos santos,
mas onde o que falamos aqui e em grupos pequenos realmente sai de nós e impacta um mundo que desesperadamente precisa do que temos. Por isso, precisamos encontrar maneiras de servi-los. Alguns de vocês, sua maior investimento é sua casa e nunca abrem a ninguém que esteja longe de Jesus. Alguns de vocês se sentarão para falar sobre esportes e farão todo tipo de saídas de golfe e todas essas coisas diferentes e nunca pegam aquilo que mais amam e o usam para aquele a quem mais amam. Por isso falamos sobre amar nosso mundo aqui. Homem, quando você dá à sua igreja, passamos muito tempo identificando missionários e necessidades ao redor do mundo. É incrível contribuir com esta igreja. Identificamos as necessidades globalmente. Estamos ajudando onde é necessário e colocando em prática, estamos orando por esse tipo de coisas. É nossa união, colaboração para fazer a diferença em todo o mundo. E como viveu Jesus, viveu sacrificialmente. Nos deu João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como amou Jesus, sacrificialmente. Por isso todos os homens saberão que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Vamos levá-lo a um nível mais alto. 1 de João 3, versículo 18. Olhem o que diz a Bíblia. Filhinhos, família, não amemos de palavra nem de língua. E assim é como se pratica muito o cristianismo. Falamos, mas nunca mostramos. Supõe-se que é contar, mas também é mostrar. Você tem que mostrar e contar. Certifiquem-se de entender isso. Não amemos de palavra nem de língua, mas com ações e em verdade. E a Bíblia nos ensina que ao expressar bondade, serviço e compaixão aos outros, as pessoas reconhecerão que é uma marca registrada do cristianismo autêntico. E é por isso que realmente preciso que muitos de vocês se envolvam. É por isso que devem estar servindo. É por isso que realmente precisam se apresentar e nos ajudar nas primeiras sextas-feiras e nos sábados. Porque não estamos fazendo isso apenas pela nossa saúde. Estamos entrando na Bíblia, percebendo o que a Bíblia diz que é o cristianismo. E então estamos colocando isso em ação, saindo dessas paredes e indo em direção às pessoas que realmente precisam do que temos e dando o melhor de nós para que possamos oferecer o melhor que é Jesus. Verdadeiramente. Se você for às páginas 24 e 25, temos uma generosidade que muda tudo por completo. Nossa visão para este ano continuará a mesma nesta área. Nós acreditamos que a generosidade muda tudo. Identifiquem seu lugar na lista de generosidade da Bíblia e subam de nível. Porque a vida é curta e a eternidade é onde somos recompensados e abençoados pelo que fizemos aqui. Para muitos de nós, precisamos ir a outro nível de serviço e crescimento. Muitos de nós precisamos ser mais generosos. Devemos saber onde estamos e para onde ir. A bondade é fazer o que você pode com o que você tem. Você deve fazer o que Deus está chamando você para fazer. Vou te dar uma chave. Escute. Quando seu coração se enche diariamente da bondade de Deus, isso é amar a Deus. Amar a Deus é permitir que Deus escute. Amar a Deus é entrar em sua presença, ouvir sua voz e passar tempo com Ele. É embarcar-se na jornada da vida em permanência. Amar a Deus é aprender os fundamentos da sua fé. Amar a Deus é aprender a raiz de caminhar com Deus, estudar sua Bíblia e orar. Isso é o que significa amar a Deus. Amar a Deus é aprender a orar e ler a Bíblia. Muitos dirão que não sabem como. Bom, parte de amar a Deus é aprender como entender sua Bíblia. Oferecemos aulas. Está dentro desse livro que você pode levar com você. Eles anunciam. Começa no dia 23 de junho para a sessão de verão. Estamos fazendo semestres te ensinando essas coisas, porque parte de amar a Deus é chegar ao lugar onde Deus te faz sentir. Porque quando seu coração se enche a cada dia com a bondade do Pai, você tem graça abundante o suficiente para poder estender graça aos outros. Isso é literalmente o que Deus está nos ensinando. Estão prontos para isso? Aqui vamos nós. Sei que vocês adoram minhas perguntas. Muito bem. Em uma escala de 1 a 10, como está a sua bondade? O nível 1 é que estou prestes a ir embora porque estou cansado de te ouvir falar sobre a bondade. O nível 10 é que levemos 3 horas para desocupar o estacionamento porque todos darão passagem a outro carro esta manhã. Em que nível de bondade você está? Você deveria identificar qual é o seu nível de bondade com sua esposa. Qual é o seu nível de bondade com seu esposo? Posso dizer algo? Se você conseguir aprender a viver o cristianismo em casa, pode vivê-lo em qualquer lugar. Eu aprendi que se eu posso viver o cristianismo na frente da Amy, é fácil vivê-lo na frente de todos os outros. É uma das maiores preocupações para vocês que são pais e avós, quero que me ouçam.
Preciso que entendam que um dos meus maiores desejos era não me colocar aqui e contar aos meus filhos sobre Jesus sem deixá-los vê-lo em meu lar. Não queria ganhar o mundo e perder minha própria família. Precisamos entender isso. Estou alcançando cerca de 7 ou 8 pessoas. Estou desanimado. Espero que o segundo serviço vá melhor. E estou brincando para aqueles que nos visitam. O senso de humor nos ajuda na vida, certo? Aqui está o difícil. Aqui está a parte desafiadora. Passaremos o resto do tempo aqui e depois iremos embora. Há pessoas que são críticas neste mundo. Quero dizer, há pessoas que simplesmente são críticas. Há pessoas que são críticas dentro da igreja de Jesus Cristo e que são rápidas para julgar. Há pessoas que são duras. Há pessoas que são boas para entender o que é a bondade e a verdade, mas não chegam ao fator da amabilidade, Zweitausendine, e o fator da gentileza. E não sei exatamente por que há pessoas assim. Talvez algumas pessoas tenham dois lados errados da cama, não é? Quero dizer, não importe de que lado se levantem, acordam irritados, reclamando, dizendo que hoje vai ser um dia difícil. Não é. Há pessoas que é melhor evitar quando o trânsito está ruim no noroeste do Arkansas, quando há problemas, quando estão tendo um dia ruim. E é necessário ter muita paciência em um mundo como o nosso, onde há redes sociais, onde todos têm voz e opinam e estão em guerra e brigam por política e mais. É necessário muito amor e paciência, muita bondade para suportar, direi gentilmente, já que estamos falando de bondade. É difícil suportar pessoas que não praticam a bondade. Pessoas desagradáveis, não é? Aqui vamos. Nem sempre é fácil suportar as pessoas que não praticam a bondade. Mas vocês notaram como fui gentil ao dizer isso? Vamos, todos tiveram que perceber isso, não é? Então nada de cotoveladas. Vamos conversar por 1 minuto. Quero te fazer uma pergunta. Quero que pense nisso por 1 minuto. E em algo que eu acho que a igreja precisa melhorar. A pergunta que temos que fazer é que Tito realmente está te ensinando isso. Tito está te lembrando do seu passado para que você possa ser mais gentil no seu presente. Isso é o que Deus faz. Ele te lembra quem você era antes de Jesus Cristo, para que você seja mais amável e gentil com quem não está com Jesus. Então a pergunta é, o que faz com que algumas pessoas sejam tão desagradáveis? O que faz as pessoas serem tão cruéis? Todos sabemos que as pessoas feridas ferem outras pessoas. Deixem-me ser claro, não estou justificando ações cruéis. E não há justificativa para aqueles que conhecem a Cristo, que deveriam ter a verdade e o Espírito de Deus guiando-os. Não estou justificando ações nem palavras cruéis. Há comportamentos e atitudes que devemos evitar, e a Bíblia fala sobre isso. Mas temos que entender que sempre há uma razão pela qual as pessoas realmente agem assim. Então, quando você se encontrar com alguém que é desagradável, pergunte a si mesmo quem ou o que os machucou. Quem os tratou de tal maneira que se tornou natural para eles serem desagradáveis com as pessoas. Quero dizer, o que aconteceu na vida deles para que isso ocorresse, talvez nunca tenham experimentado a bondade ou o amor. Talvez eles mesmos tenham passado por provas trágicas e dificuldades. Não os julgue. A Bíblia nos ensina isso como seguidores de Cristo. Para os que não conhecem a Cristo, não conhecem a Cristo. Por isso a bondade não existe em suas vidas. Essa é a razão pela qual as coisas que valorizamos, eles não as valorizam porque não conhecem quem nos ensinou a valorizar essas coisas. E assim temos que entender esse tipo de coisas. Queria fazer isso por compreensão e bondade. Você deveria anotar, vão de mãos dadas. A compreensão e a bondade vão de mãos dadas. Porque quanto mais você compreende uma pessoa, mais gentil você é com ela. É fácil até mesmo para os seguidores de Cristo ser desagradável com estranhos. Por exemplo, você está sendo atendido em um restaurante e não os conhece. Pode ser um pouco desagradável, desde que não haja mais ninguém da igreja lá, não é verdade? Por isso, quando alguém está no semáforo vermelho e o semáforo fica verde, é fácil tocar a buzina como dizendo, vai logo. Não é. É mais fácil. Vamos. Quando você encontra trânsito e alguém corta seu caminho, você os xinga e chama de muitas coisas desagradáveis. Acabo como se você não os conhece. Eles não saberão o que eu fiz, certo? Quando não conhecemos uma pessoa, é fácil sermos desagradáveis com ela. Deixe-me te contar algo que me aconteceu 3 vezes. Minha mãe está aqui, então você vai apreciar isso. 3 vezes diferentes. Na minha adolescência, entre 16 e 18 anos, lembro de dirigir por onde cresci em Dalton, Georgia, e chegar a uma estrada secundária com um longo engarrafamento. Assim como quando você vai a Branson e há muito tráfego e perguntam quanto falta. E você pensa, bem, depende de quem está dirigindo. Porque há momentos em que você pode se encontrar com essa pessoa e há cerca de 25 carros na fila. Isso é muito frustrante. Sempre digo que estou bem se vocês respeitarem os limites de velocidade. Respeitem o limite de velocidade. Quero dizer, se o limite é 70, pare de ir a 55 e vá a 70. Faça isso por mim, por favor.
Mas você fica atrás daquela pessoa que não entende que aquele sinal te diz quão rápido você pode ir. E lembro de pelo menos 3 vezes em que me meti nisso. Não estou brincando nem exagerando. Eu me meti em um engarrafamento de 25 ou 30 carros. E finalmente cheguei àquele lugar onde você pode se mover. E via aquele carro líder. Você sabe o que está fazendo quando se aproxima daquele carro líder. Você precisa passar devagar e ficar olhando para eles como se quisesse dizer o que está fazendo. Saia do caminho e aprenda a dirigir, certo? Posso me lembrar de pelo menos 3 vezes na minha vida. Cheguei ao carro da frente e era um Cadillac amarelo e eles usavam um chapéu de cowboy. Estou olhando para minha mãe porque ela sabe de quem estou falando. Era meu avô. Meu avô tinha seu próprio ritmo e não se importava qual era o ritmo dos outros. 3 vezes na minha vida isso aconteceu e quando chegava à frente estava frustrado. Mas assim que o via, sabem o que acontecia. Minha atitude mudava. Sabe por que minha atitude mudava? Porque eu me importava com a pessoa que estava ajustando minha vida. A única coisa que eu precisava para ajustar minha atitude era que eu me importasse com a pessoa que estava causando isso. Esta é uma grande responsabilidade como seguidores de Cristo. Nunca temos o luxo de ser descorteses porque representamos alguém mais. Veja, quando percebi quem estava causando o problema, minha atitude mudou. Escutem o que Paulo disse sobre os que estão fora da igreja. Colossenses 4:5. Comportem-se com sabedoria em relação aos de fora, aqueles que não conhecem a Deus nem a Cristo, aproveitando ao máximo a oportunidade. E escutem-me, 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 porque não se trata apenas dos de fora. Devemos ser amáveis dentro e fora da igreja. A razão pela qual uso esse versículo é porque quero que entendam que, quando nos importamos, devemos cuidar de como agimos em relação aos estranhos. E então o que ele está dizendo é que quando nos importa, nossa conduta realmente muda. A todos deve nos importar. Se você tem alguém em sua vida que é descortês ou desagradável, peça a Deus que te ajude a entendê-los. Peça a Deus para trabalhar em você, para lidar melhor com elas. Quero que ouçam, porque vou contar esta história honestamente. Eu tinha uma senhora na minha última igreja, e realmente difícil não é a palavra. Eu escalaria. Deus estava abençoando e fazendo nossa igreja avançar, realizando coisas incríveis. E ela sempre nos dizia o que estava errado. Ela sempre nos dizia isso. Ela sempre tinha o negativo, as reclamações. Isso estava me esgotando. Vocês nunca experimentaram isso. Mas como pastor, eu sim. 2010. Eu estava me esgotando. Espero que estejam ouvindo. Posso me lembrar de um momento em que comecei a orar. Deus, você precisa lidar com ela. Não sejam tão espirituais. É verdade. Deus, você tem que lidar com ela. Ela tem algo de errado. É uma má representação de você. Cuide dela. Não disse assim, mas era assim que me sentia. Digo isso para ser honesto, então prestem atenção. Você sabe o que Deus começou a fazer. Não estou exagerando. Você sabe o que Deus começou a fazer. Deus me impressionou com as coisas que ela havia passado em sua vida. Deus começou a me impressionar. Você sabe que isso aconteceu na vida dela. Você sabe o que ela enfrentou. Sabe pelo que passou. Você sabe que ela foi desafiada e sabe o que Deus fez. Deus me mudou da frustração para a empatia. E quando Deus me levou da frustração para a empatia, comecei a ser real. Você já viu pessoas no Walmart antes e pensa se poderia dar a volta no carro, certo? Estou sendo real aqui, certo? Estou dizendo a verdade. Mas você sabe que há momentos em que você quer evitar as pessoas. Uma conversa e assim eu me sentia com ela. Mas Deus começou a me dar empatia. Eu sabia exatamente onde ela se sentaria quando entrasse aos domingos de manhã. Eu ia e falava com ela por alguns minutos. E em muito pouco tempo, vi como Deus mudou nosso relacionamento. E mudou. Não quero fazer parecer que foi apenas um ponto frustrante na minha vida. Mas é assim que Deus lida conosco. Você não fica feliz que Deus se preocupe conosco. Você não está agradecido quando Deus diz que precisa te alcançar. Vamos, não é verdade. Olhe para a sua atitude e como você está vivendo. Veja onde você está. Não fica feliz que Deus nos trate com compaixão. Não fica feliz que Deus saiba que somos pó, que enfrentamos desafios e dificuldades. E você não pode perder a imagem de Jesus aqui com o odiado saqueador. Você não pode perder a imagem de Jesus aqui com esta mulher que teve 5 maridos e que está vivendo com o 6º homem. Quero dizer, você não pode perder de vista essa imagem de Jesus nesses momentos. Então, um ponto-chave, acho que vou colocar isso na tela, é que deve haver muita graça ao lidar com as pessoas. Não me lembro se coloquei nas anotações, vou dizer isso novamente. Deve haver muita graça ao lidar com as pessoas, especialmente as desagradáveis e as que lutam. Então a pergunta que eu realmente faria é como posso liberar o poder da bondade na minha vida? Se Deus está me chamando e eu luto com isso, como posso liberar esse poder na minha vida? Escute-me, você tem que reconhecer que é totalmente incapaz de produzir isso em sua própria vida.
você tem que reconhecer que está sendo ajudado. Posso dizer isso a vocês? Compartilhei a história com vocês porque quero dizer a minha inclinação. Vocês são melhores do que eu. Estou tentando ajudá-los, mas meu desejo natural é como o de Deus. Vocês precisam lidar com eles. Esse é meu desejo natural. É demais lidar com eles. São negativos, reclamam. Essa é a minha tendência. Se Deus não vai realmente manejar o eu em mim, vou ter problemas ao sair para a vida, tentando produzir o que Deus quer que eu produza. E assim, em primeiro lugar, tenho que reconhecer que estou totalmente indefeso. Por isso, nos enraizamos aqui, te ensinamos a orar e a estudar sua Bíblia. Essa é a razão pela qual os desafiamos. Se não sabem orar e estudar a Bíblia, damos recursos para ensiná-los. Porque entendemos, pessoal, se vamos ser as mãos e os pés de Jesus para este mundo, se vamos fazer isso, precisamos tê-lo em nós para produzir o que Ele deseja. E assim, só tenho que reconhecer que vou precisar de Jesus se eu for chegar a este nível. Vamos. Você sempre quis olhar para alguém e dizer que só precisa de Jesus. Mas às vezes não faça isso. Eu não recomendo. Mas às vezes, apenas às vezes, um esposo ou esposa deveria olhar para seu parceiro e dizer: você precisa de Jesus agora. Não faça isso. Não disse que você fizesse isso. Disse que aqui está o trato. Escute-me atentamente. Se você andar com Ele, Ele pode olhar para você. Através da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus. E Deus pode te dizer que na sua atitude e perspectiva, você vai precisar um pouco de mim. Você vai precisar um pouco de mim. Em segundo lugar, obedeça a Deus e deixe as consequências com Ele. Confie em Deus para sabedoria e força para fazer o certo em situações impossíveis. Em outras palavras, ao lidar com pessoas, deixe que Deus os guie para poder tratar com elas. Então, quando você lida com pessoas, deixe que Deus o conduza para lidar com os outros. De isso se trata toda esta série de deixar que Deus maneje o eu em mim. É crucial crescer e aprender a verdade. Veja Efésios 4, versículos 15 e 16. Falando a verdade em amor, seguidores de Cristo, devemos crescer em todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. Devemos crescer e aprender com Ele. Todo o corpo unido pelo que cada articulação fornece e desfazendo o cinismo, desfazendo as atitudes críticas, desfazendo o julgamento e começando a caminhar com Deus e deixando que Ele nos guie e nos mostre como lidar com os outros. E de forma amorosa e compassiva, Ele começa a produzir, continua e diz, causa o crescimento do corpo para edificar-se a si mesmo. Em quê? Em amor, Deus deseja que confiemos completamente nele. Você deveria anotar isso para ver mais tarde. 2 Coríntios 1:9. Não está na tela, mas diz que não confiaríamos em nós mesmos. Estamos fazendo a obra do Senhor ao redor do mundo. E Paulo disse que não confiaríamos em nós mesmos, mas em Deus. Creia em Deus. Um dos problemas da Igreja de Jesus Cristo não é que Deus não seja amoroso, amável, compassivo e atencioso. E tudo o que lemos sobre o fruto do Espírito. O problema é que quem Ele é não necessariamente está se manifestando através de nós. Mas o que a Bíblia ensina é que quando amamos a Deus e caminhamos com Ele, ouvimos sua voz e nos guia. O que a Bíblia diz é que agora Ele começa a nos ajustar, mudar, moldar, formar. E ao sair para o mundo, não produzimos quem somos, produzimos quem Ele é. Isso é o que eu quero fazer. Então, como chegamos aqui, anote isso. Você precisa reprogramar sua forma de pensar. Como você reprograma sua forma de pensar? Alguns de vocês são teimosos. Eu não disse isso. Seu parceiro me enviou um e-mail e disse, é uma piada. Vocês riam tão cedo pela manhã? Não, escute. Como ajustamos isso? Muitos de nós somos teimosos. Como fazemos isso? Escute-me. Reprograme sua mente. Como você faz isso? Meditar e memorizar as Escrituras. Então, vou dar uma tarefa a vocês. Vocês não adoram quando eu dou tarefa aos domingos de manhã. Vou dar algo de tarefa. Você deve memorizar esta semana e refletir desta semana em Efésios 4:32. Então levante-se pela manhã antes de falar com seu parceiro, preparar as crianças e sair para o trabalho. Leia Efésios 4, versículo 32, onde a Bíblia fala sobre ser amáveis uns com os outros e medite sobre isso por 1 minuto. Como posso ser amável com meu parceiro esta manhã? Talvez eu prepare uma xícara de café e leve para vocês. Talvez eu faça isso como um ato de serviço para as crianças. Talvez eu me esforce para ajudar alguém. O que você acha? Porque a bondade é ser atencioso. Isso é o que é a bondade. Pensar em como posso ser gentil, ser atencioso, pensar em como posso ser amável. E assim você memoriza. Quando estiver preso no trânsito nesta segunda-feira, vamos pensar na bondade, em ser compassivos. Em vez de pensar em quão forte posso tocar a buzina, você precisa identificar onde está no nível de bondade. E apenas diga, se eu sou um 3,
o que aconteceria no meu casamento se eu fosse um 5? Se eu sou um 4, o que aconteceria se eu fosse um 6? E se eu sou 1, o que aconteceria se eu chegasse a 3? Eu fiz esse ajuste. Que diferença isso faria no meu casamento, no meu trabalho e com meus filhos? Isso é algo muito importante para Deus. E assim, literalmente, a lição de marcas registradas de Deus é viver esta vida cristã em sua essência. Escutem-me. Vou orar e terminamos. O convite foi feito há alguns minutos. Escutem-me. A vida cristã deveria ser verdadeiramente amar as pessoas como Deus as ama e incondicionalmente de todo o coração. Nem sempre faremos o certo. E é por isso que devemos sempre caminhar com Deus, porque Ele nos corrigirá e nos guiará. Mas isso é o que a vida cristã deveria ser. Deveria fazer amar as pessoas como Deus as ama. Eu adoro o que disse John Wesley. Façam todo o bem que puderem. Primeiro, escutem-me. Nossa igreja foi transformada pela bondade. E muitos perguntarão como, pastor? Ao eu chegar aqui, decidimos sair dessas paredes e adentrar na cidade e vimos como Deus atraiu tantas pessoas. Temos batizado semana após semana, porque saímos continuamente para fora desses muros. Saímos aqui nesta comunidade. Vocês saíram para fora destes muros e foram para esta comunidade. E Deus mudou vidas. Podemos dar uma salva de palmas de louvor por isso. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todo lugar que puder, em todo tempo que puder, pelo maior tempo que puder. E isso é a que Deus nos está chamando. Pai, agradecemos por este tempo e por sua palavra esta manhã. Agradecemos pelo desafio, Senhor. É um desafio para mim, porque Deus, me encontro vivendo o que falamos esta manhã, mas me encontro distraído do que estamos falando. Só oro. Deus, ajude-nos a fazer uma demonstração completa individualmente e coletivamente. Ajuda-nos a fazer uma demonstração completa do que produzes em nossa vida em amabilidade, bondade e gentileza. Deus, temos uma verdade para contar que não é confortável para todos, mas que seja feita com bondade e gentileza. Que o Espírito de Deus atraia as pessoas. Em nome de Cristo oramos. Amém.